é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, celebramos o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, data que se tornou o símbolo das conquistas que as mulheres efetivaram no século XX. E para iniciar essa semana, convidamos Nalu Faria da Marcha Mundial de Mulheres para fazer um balanço das lutas das mulheres na América Latina. Olá a todas, todos que vai nos assistir, né, nessa aula. Nós estamos na semana do 8 de março e com essa aula com essa fala, né, essa conversa sobre o feminismo na América Latina e no Caribe, vai ter início as atividades e as comunicações da semana. Então, o que me foi pedido foi falar um pouquinho, fazer um balanço da luta das mulheres na América Latina. Isso é sempre bastante desafiador, porque nós temos uma realidade bastante complexa, né? E na região, e ao mesmo tempo com uma construção muito plural e diversa do feminismo. Então é importante a gente também buscando, ao mesmo tempo que visibiliza essa dimensão da diversidade e olhando o que são os elementos que nós temos em comum, ou como que a gente constrói convergências para a gente justamente pensar não só o balanço, mas também os nossos desafios, né? Eu acho que, para começar, né, a gente é sempre bom lembrar que a forma como as lutas sociais se desenvolvem num determinado território, elas têm a ver com o que são as forças políticas que impulsionam, mas também com o que é a formação social de cada lugar, né? E isso vai sendo evidenciado ao longo do processo em como os sujeitos, né, e os setores que se organizam para lutar contra as formas de opressão e exploração vão desvendando o que é o modelo que domina, né, a situação que constrói desigualdade, justiça e exclusão para poder lutar contra isso. Então, se a gente olha do ponto de vista do feminismo na América Latina, a gente vai ter alguns elementos comuns com outras regiões do mundo, que é sempre bom destacar, que é aquela dimensão de que nós, mulheres, sempre lutamos, né? Claro que o feminismo, como movimento social, com as características que tem de auto-organização das mulheres, de discussão, de crítica ao patriarcado e de como pensa a dimensão da emancipação das mulheres, eu chamo de que ele é datado, né? Tem um início lá na metade do século XIX, mas também cada vez mais a gente vê que lutas por emancipação, que lutas por autonomia existiram antes e que, na verdade, o que acontece é que a gente conhece pouco, mas, de fato, a existência do feminismo, como ele se articulou mundialmente e como ele se desenvolveu nessa conexão de olhar para a dimensão da relação entre patriarcado e a questão da classe, e depois a questão de raça, e, no caso da América Latina, muito forte a dimensão do que é o colonialismo e a dimensão da sexualidade, vai dando como esse movimento se organiza, né? E nós vivemos numa região, portanto, marcada, né, por esse capitalismo devastador, colonialista, racista, patriarcal,
que busca dominar todos os nossos territórios, nosso trabalho e nossos corpos, e é neste contexto, portanto, de muita desigualdade e de muita precariedade que nós seguimos nos organizando, né? E uma questão que é extremamente importante é olhar que o feminismo na América Latina e no Caribe, ele justamente se constrói, se constitui desde as práticas cotidianas das mulheres, neste contexto de muita violência e de muita desigualdade, e onde nós, mulheres, estamos sustentando a vida e com o nosso trabalho, com o nosso tempo, e construindo também práticas de resistência e, ao mesmo tempo, da resistência que aponta para o que é o bem viver, o que é o mundo que a gente quer construir, de como é importante desmantelar esse sistema de opressão de uma forma integral. Não temos que lutar primeiro por uma coisa, depois por outra, depois por outra. Há uma imbricação entre essas dimensões, então a gente só vai alterar a nossa vida e só vai construir igualdade plena se a gente desmantelar esse modelo como um todo. Eu acho que a gente pode recorrer a isso um pouco na experiência desse movimento, né? Se a gente olhar os movimentos, olhando o período mais recente, os movimentos de mulheres aqui na América Latina sempre articularam a luta e a organização das mulheres, como a gente chamou e ainda chama, com as lutas por transformação geral da sociedade, como, por exemplo, pela luta pela redemocratização dos nossos países, na época das ditaduras, na década de 70, 80, né? Uma outra dimensão é que esse feminismo foi buscando sempre se espalhar pelos setores populares, né? Então, nós temos em vários países organizações, por exemplo, de mulheres camponesas, indígenas, que são organizações fortes, importantes, que se forjaram, muitas delas na década de 90, em pleno neoliberalismo, e que, inclusive, não só constituíram a resistência de uma forma mais ampla, mas justamente demarcando o que era o neoliberalismo naquele momento e como a dimensão patriarcal, racista, articulado com a dimensão de classe, sustenta esse modelo, né? Organiza esse modelo. E, portanto, uma luta das mulheres camponesas e indígenas extremamente importante. Nós podemos citar vários exemplos de vários países onde isso está acontecendo, assim como, por exemplo, a emergência das mulheres indígenas na nossa região, que vem de longe, né, como organização, como luta, e a gente sabe que em muitos países a dimensão indígena é muito conectada com a dimensão camponesa, né, são indígenas camponeses, e, portanto, essa luta também está sempre, em muitos contextos, se articulam, e é desde este lugar que as mulheres constituíram reflexões extremamente importantes sobre a soberania alimentar, sobre a dimensão da agroecologia, sobre o que é o significado da alimentação na nossa agenda, e sempre articulando isso com a luta contra a violência, com a luta, em alguns lugares mais, outros menos, pela legalização e descriminalização do aborto. Então, essa conexão entre a luta e a defesa dos territórios com essas lutas do feminismo do mundo inteiro, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que nos últimos... E desde aqui da América Latina, nós temos contribuições imensas de várias, inclusive, correntes feministas que emergiram aqui, como o feminismo comunitário, o que é o papel do feminismo decolonial aqui na região, do feminismo negro, há toda uma dimensão do feminismo caribenho, que é negro, que a gente conhece pouco e que nós precisamos conhecer mais, e que está sempre olhando justamente para essa imbricação das formas de opressão e de exploração e buscando construir essa perspectiva política que a gente chama de decolonial desde as nossas referências, né? E não com o olhar do colonizador ou com a referência eurocêntrica, né? Mas isso não nos impede, como movimento feminista na América Latina,
de ter uma relação muito forte com o internacionalismo, né? Então, nós aqui na América Latina temos muitas conexões com os movimentos feministas do mundo inteiro. E isso tem a ver também com uma compreensão política, né? De que a gente não vai, que esse modelo de dominação ele tá operando em todas as regiões do mundo, mesmo que em alguns momentos de forma diferenciada. Então, se a gente olha para os países chamados do norte, para os países chamados desenvolvidos, né, que nós não chamamos assim, que são os países imperialistas ou colonialistas, como na Europa, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que houve em determinadas décadas um avanço do acesso das mulheres a direitos e às políticas, no momento que o neoliberalismo começa a se implementar, os primeiros retrocessos recaem sobre as mulheres, e, por outro lado, com a dimensão da migração, o que significa as mulheres migradas dos países do Sul nestes países, né? E o que significa o racismo e como isso se articula com o patriarcado, e é um elemento extremamente forte, e isso nos coloca sempre esta compreensão de como o que a gente vive aqui na América Latina, por mais que tenha as suas particularidades, está presente nas outras regiões do mundo. E isso nos dá essa dimensão de uma percepção da importância do internacionalismo, da importância da construção da solidariedade entre as mulheres, e isso sempre num marco de reconhecimento da diversidade, da pluralidade, sem imposições. Não é uma tarefa fácil, mas é este o processo que a gente tem em andamento. E a gente, então, uma outra característica, né, como eu já comecei a comentar, que é isso, que o feminismo foi se enraizando na América Latina, tanto a partir dos movimentos autônomos de mulheres, como a partir da auto-organização das mulheres nos movimentos mistos, e isso faz com que a gente tenha um enraizamento muito grande dessa luta e desse debate. Eu considero que em toda a nossa região, né? Claro que você tem diferença entre os países, tem um grau de mais avanço, de mais articulação em alguns que outros, mas é uma dimensão regional, né? É isso que nós estamos falando, que as sindicalistas se articulam, que as indígenas se articulam, as mulheres negras se articulam, as indígenas, as mulheres das periferias, que nós, desde o que é a atuação das mulheres populares nos bairros, nas cidades, nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades, estamos sempre constituindo as práticas comunitárias de tensão com o mercado e de busca justamente de resgatar os comuns para organizar a nossa vida, e isso se expressa não só nas lutas por políticas públicas universais, mas também nas ações de autogestão, de auto-organização, que muitas ficaram muito evidentes na época da pandemia, como as cozinhas comunitárias, e outras, mas que nós temos aqui na região uma infinidade. Isso se articula também, por exemplo, com o tema da economia solidária. E eu acho que a gente tem um elemento, que o tempo já está indo, a gente tem um elemento que nos últimos anos nos chama a atenção, principalmente a partir de 2010, que é essa grande ampliação do feminismo para outros setores, para as mulheres jovens, e que a gente viu isso de forma muito contundente no movimento Nenhuma Menos, na Argentina, na questão da luta pela legalização do aborto, que ficou chamada como a maré verde, né, como a maré verde, ou no Chile, né, no México também tem um crescimento muito grande, mas quando a gente vai olhando, em todos os países, tem uma geração jovem entrando no feminismo e entrando também com elementos desta visão que busca articular essa crítica muito global ao modelo e, portanto, olhar o feminismo como uma perspectiva que tem que estar transversalizada no conjunto da sociedade. E eu acho que é uma questão que nós temos que estudar mais, estudar no sentido de analisar, de compreender, mas, assim, olhando as coisas que nós vamos recolhendo das experiências, eu sempre me pergunto quanto aquele momento
da onda dos governos progressistas aqui na América Latina, que impactou também o Caribe e que implicou em ter mulheres presidentas, como a Cristina Kirchner, a presidenta Dilma Rousseff, depois já da Michelle Bachelet e outras coisas. Mas isso articulado com esse movimento, o quanto isso também contribuiu para o feminismo aparecer como algo importante e que foi arrastando milhares e milhares de jovens e de outras mulheres para o feminismo. Agora, eu sempre chamo a atenção que isso acontece no Brasil, mas acontece na América Latina como um todo, que também foi um momento de ampliação do feminismo para além das nossas organizações feministas. Eu digo do feminismo como discurso, ou às vezes como proposta, né? Não necessariamente com todo o conteúdo que nós colocamos, com todo o conteúdo revolucionário, transformador que nós colocamos. Às vezes também vai, como que a gente diz, despolitizando a palavra feminismo só como uma questão de olhar a igualdade das mulheres em separado das outras desigualdades, e nós sabemos que isso, ao fim e ao cabo, é uma resposta liberal e que tem impacto, um determinado impacto nas mulheres da burguesia ou da classe média alta, que não ocorre para as mulheres trabalhadoras, né? Mas o que a gente viu é que tem organização de mulheres empresárias, você tem uma proliferação de organização e, portanto, você tem um feminismo com distintas posições, né? Você tem o nosso campo popular, que é um amplo, majoritário, enraizado, que articula esse conjunto de lutas, mas você também tem um setor que está olhando o chamado empoderamento das mulheres, que olha a dimensão de mulheres nos executivos, sem fazer essa articulação política por inteiro. E isso é sempre um lugar de contradição para nós, né? Porque nós entendemos a importância desses elementos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos da insuficiência e sabemos como é importante a gente atuar para reforçar esse campo popular que está pensando a transformação por inteiro, né? Bom, eu nem falei do tema da violência, mas assim, o tema da violência é um que sempre esteve na nossa pauta como movimentos populares, né? Desde há muitos anos, e que nos últimos anos ele explodiu como um tema muito mais amplo na sociedade, sendo incorporado por vários setores, e que também isso tem questões muito positivas, mas questões contraditórias, porque às vezes também a violência é olhada de uma forma isolada, sem olhar a complexidade da constituição dessa violência patriarcal nos marcos de uma sociedade capitalista, racista, colonialista, né? E LGBT-fóbica, né? Mas eu acho que também é nesse debate, nessa construção, na gente compreendendo as diferentes visões, que a gente vai localizando os nossos desafios, né? E de como a gente reforça os nossos processos. E aí eu acho que, para terminar, né, a gente está entrando, nós vivemos esses anos, se de um lado tem esse crescimento do feminismo que eu coloquei, por outro lado, a gente teve a reação conservadora do fundamentalismo, do conservadorismo, do neofascismo, que nós aqui no Brasil vivenciamos de forma muito aguda, mas que ela é também não só, ela está em toda a região, né? Ela tem mecanismos de articulação internacional dos setores fundamentalistas e neofascistas, né? Então, nós temos também esse ataque conservador que, inclusive, tenta fazer regredir as nossas vitórias, né? Então, onde se legaliza o aborto, como no caso do Uruguai, começa a ter todo aquele movimento de objeção de consciência entre aspas, porque, na verdade, não tem a ver com isso de fato, né? Ou outros elementos para tentar realmente derrotar as nossas vitórias, fazer retroceder aquilo que a gente conseguiu, e isso nesses aspectos, né, da sexualidade, do corpo, mas também com o neoliberalismo em tudo que significa as políticas vinculadas
ao combate à pobreza, às políticas sociais universais, como saúde, educação, e o tema da proteção no trabalho, principalmente. Nós temos uma situação que, nesse aspecto, é bastante emblemática na região hoje. Então, se a gente olha a migração, que na verdade é muito mais assim a expulsão das pessoas dos seus territórios, dos seus povos, a situação que a gente vive em toda a América Central, mas em outros países também mostra isso, né? Essa situação drástica que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo, neste momento que a gente começa a ter, a gente tem uma avaliação que a conjuntura aqui na América Latina está tendo uma mudança, e isso está se expressando outra vez na eleição de governos progressistas, por mais que seja num contexto mais adverso que lá no início dos anos 2000, mas nós temos também situações como a da Colômbia, que a França é nossa vice, né, que é realmente uma inspiração e uma força para o conjunto das mulheres aqui na nossa região. Então, eu acho que tem esse desafio nosso de também ampliar nossa articulação como feministas na região e de atuar nos processos de diálogo e de construção de políticas frente a esses governos, onde um dos temas que a gente volta a colocar, que estava na nossa agenda lá, na primeira onda de governos progressistas, que é o tema da integração regional, né? Que é justamente pensar um modelo para a América Latina onde os nossos países possam se complementar, ter políticas de relação entre nós que se complementem, baseado na solidariedade, né? E isso a gente sempre citava o exemplo dos médicos cubanos, da relação entre Cuba e Venezuela, com o projeto de alfabetização, e tanto a Operação Milagros para a cirurgia dos olhos e tantos outros, mas que nós, mulheres, também, nesse debate é extremamente importante, justamente por essa experiência comum que nós temos e pelo fato de que, se a gente estiver juntas e articuladas, nós vamos poder avançar muito mais esse processo aqui na América Latina e no Caribe. Então, eu termino por aqui e me despeço, mas estou aberta para a gente seguir o debate sempre que for possível. Essa foi a aula Luta das Mulheres na América Latina com Nalu Faria, da Marcha Mundial de Mulheres.
Na aula de amanhã receberemos Marilane Teixeira, economista e professora da Unicamp, e Junéia Batista, secretária nacional de mulheres da CUT. Elas vão falar sobre as condições de trabalho para as mulheres. Fique ligada, acompanhe o TV Elas por Elas Formação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde. E você ainda pode acessar todas as aulas da playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.